Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer e satisfação que estamos mais uma vez aqui, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez, eu, seu irmão em Cristo, professor, aqui no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, Otoniel Félix, juntamente com o nosso querido irmão, professor Moab dos Santos. A paz do Senhor, professor Moab dos Santos. A paz do Senhor, meu presbítero Otoniel Félix, né? É sempre um prazer enorme estar aprendendo, né, com o irmão e participar de um trabalho como esse, né, que a nossa igreja tem incentivado e apoiado para que nossos professores, alunos, possam crescer cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor, tendo em vista que nós fazemos parte de uma igreja que valoriza o estudo da Bíblia Sagrada. E isso nos alegra muito. Graças a Deus, nessa lição que estamos chegando já ao fim aqui, na lição de jovens, professor Moab, cujo tema principal era plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Nós hoje vamos adentrar na lição de número 9, cujo tema é o livre-arbítrio na salvação. Eu gostaria que, por favor, o irmão repetisse mais uma vez o tema, dissesse para nós aqui, nossos amigos que estão nos escutando, o resumo da lição e também os objetivos que nós vamos tentar buscar na lição de hoje. Amém. Nós temos como o tema da lição de hoje, né, o título dela, o livre-arbítrio na salvação. Como texto principal, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. No resumo da lição, nós temos a salvação é um dom gracioso de Deus precedido pela graça preveniente. O que será isso? Nós vamos estudar sobre essa palavra, né? O que ela significa, e requer do ser humano a resposta de arrependimento, fé e perseverança. E como objetivos, nós temos o seguinte: três. Primeiro, apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus. Segundo, saber o que é graça preveniente e como ela opera. E terceiro, explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça. Graças a Deus, louvado seja Deus. O texto bíblico que será lido na classe está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20, João capítulo 16, versículo 14 e Deuteronômio capítulo 30. Professor Moab, nós estamos aqui mais uma vez, como falei, já chegando ao final da nona lição, lembrando aos nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem, que este aqui é um programa semanal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, conhecida também comumente como IEADERN, também presidida pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva, e também professor Moab, aqueles que ainda não sabem, né? Eu quero informar que também este é um programa também do Departamento de Educação Cristã, DENEC, aqui também a nossa Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui felizes por fazer parte desta bênção, que é passar um tempo com os irmãos e para tratar de um assunto tão importante para a nossa vida cristã. Então, professor, nós estamos aqui vamos tratar, e no domingo o nosso querido professor vai tratar com os alunos sobre o que seria o livre-arbítrio na salvação. Como o livre-arbítrio se revela, o que é o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio, como ele vai se revelar nesse aspecto que chamamos de salvação, outros denominam de mecânica da salvação, como é que o livre-arbítrio aparece no texto bíblico relacionado à própria salvação, o livre-arbítrio como um dom. Nós vamos estudar aqui na lição no tópico de número 2 a necessidade da graça. Então, aqui nós devemos pontuar o que seria a graça propriamente dita, né? Como essa graça ela aparece. A graça de Deus ela é manifesta e é onde entramos aqui no chamado tópico de graça preveniente. É aqui o nosso querido professor também, ele vai trazer para os seus alunos a diferença do que seria essa graça de Deus, a graça que alguns chamam de natural, outros chamam também de graça salvífica, aquela graça que salva, a graça de Deus, de uma forma geral, a partir do princípio que havia já no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Vamos conceituar o que seria graça, entender e também é importante que o professor no domingo passe para os alunos
como essa graça se revela. Essa graça de Deus, ela é resistível ou irresistível? Ou seja, ninguém resiste à graça ou a graça ela pode ser resistida pelo ser humano. Isso é importante frisar porque quando tratamos desse assunto, nós estamos tratando de algo primordial da teologia cristã. Aqui no tópico número 3 vai falar sobre a salvação como uma escolha capacitada por essa graça. Então, como é que essa salvação se revela através da graça e como a graça capacita o ser humano, como diz aqui a lição, para a salvação? O que ele chama aqui de perseverança e livre-arbítrio. Aí outro questionamento que surge, o livre-arbítrio, ele é bíblico? O homem tem livre-arbítrio ou não? O que seria livre-arbítrio, né, professor Mauro? Então, do ponto de partida, primeiro que nós vamos tratar aqui é o que seria livre-arbítrio. E depois nós vamos entender como é que o livre-arbítrio ele se relaciona com a salvação, porque nossa lição, ela vai dizer, desde o tópico primeiro, que o livre-arbítrio é um dom, professor. Exatamente. Nós estamos diante de um tema, né, que tem gerado uma certa discussão, desconforto em alguns grupos, né? E nós já queremos deixar claro que o nosso propósito aqui é esclarecer aos nossos irmãos, né, que Isso. muitas pessoas por ter seu acesso à internet, e aí bebe diversas fontes, e aí muitas vezes fica confuso, né, quanto É. ao que nós acreditamos, o que nós anunciamos, o que nós pregamos, o que ensinamos. Então, um ponto comum, né, que nós temos, de forma geral, é que o pecado nos torna mortos espiritualmente. Então, é consenso o entendimento de que o pecado faz com que nós nos tornemos mortos. E é assim que a Bíblia diz, né? Nós éramos mortos em delitos e pecados. E a grande questão é a seguinte: como é que uma pessoa que está morta em delitos e pecados consegue fazer alguma escolha? Porque quando a Bíblia fala que estamos mortos em delitos e pecados, está dizendo que nós não temos condições de desejar agradar a Deus. E isso a gente percebe quando nós lemos o livro de Gênesis, logo no começo do livro, apresenta a queda humana. E o que é essa queda humana? É a tendência, o desejo, a inclinação para desobedecer a Deus. E como é que isso começou? Começou quando a serpente, né, engana a Eva, e Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, escolhem ir contra a vontade de Deus e provam do fruto que Deus havia orientado que não comesse. Então, o que marca a geração morta em delitos e pecados? Geração que não tem interesse algum em agradar a Deus. Geração que não tem vontade alguma de fazer aquilo que Deus lhe pede. Então, começa agora a nossa discussão. Como é que podemos falar de liberdade de escolha se estamos falando de uma geração corrompida, uma geração perversa, uma geração que é contra tudo o que tem Deus, tudo o que é orientação de Deus? E aí vem a questão: livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio? E eu achei muito importante quando o nosso professor, o presbítero Daniel Félix, ele coloca a questão do livre-arbítrio, dom de Deus. Só Deus, ele pode habilitar o homem a novamente tomar uma decisão. Então, livre-arbítrio é um dom de Deus, por quê? Porque Deus age na vida desse homem morto em delito e pecado, habilitando-o a escolher agradar a Deus ou continuar em sua vida no lamaçal do pecado. É importante o que você diz aí, porque quando nós tratamos do assunto, tem que vir à tona as pessoas o que seria, né, esse livre-arbítrio. Por isso que a conceituação do livre-arbítrio é importante, porque quando nós tratamos do tema, você disse que traz muitas confusões. E, de fato, o que seria neles livre-arbítrio? Aí surge várias doutrinas e durante a própria história da igreja, né? Porque o termo livre-arbítrio
Quando falamos, livre-arbítrio, só Deus tem livre-arbítrio. De fato, só Deus ele é possuidor do livre-arbítrio. Porém, o homem foi feito segundo imagem e semelhança de Deus, né? Assim que diz as Escrituras. Se o homem foi feito segundo imagem e semelhança de Deus, logo Deus concedeu ao homem a sua imagem refletida no próprio livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma revelação de Deus no ser humano, ou seja, parte daquilo que Deus tem de liberdade, não a liberdade, o livre-arbítrio pleno, né? Mas, de certa forma, é a revelação de Deus dada ao homem. Então, nos primórdios da igreja cristã, foi se tratando sobre esse assunto, aí o termo foi sendo cunhado ali. Na verdade, o termo esse livre-arbítrio ele ganhou força com Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ali do século quarto antes de Cristo, depois de Cristo, ganhou força. Porém, o termo professor Moab, e é bom deixar bem claro aqui que o assunto, ele lá cunha um termo em latim que é liberum arbitrium, né? Ou seja, mas essa liberdade que nós chamamos aqui de livre-arbítrio, outros chamam de livre agência, essa liberdade, já ali nos anos 387, como eu falei, Agostinho de Hipona, ele se debruça sobre esse assunto, porque ele tinha um diálogo aqui, nós falamos de diálogo, na verdade era um debate, né? Um debate de ideias teológicas, um diálogo, um debate de ideias teológicas, para tratar justamente sobre essa questão da liberdade humana e as visões ali dualísticas dos maniqueístas, que ele era um, né? Então Agostinho, ele usa essa expressão ali pela primeira vez, justamente para tentar fazer o que a gente chama aqui de reconciliação da liberdade humana e a vontade de Deus, ou seja, a soberania e a liberdade humana, né? E daí a gente parte do princípio do que seria agora um oposto que seria a questão do determinismo, né? Porque nós temos deterministas e não deterministas. E por que isso é importante aqui, professor? Porque quando tratamos desse assunto, aí eu digo a vocês que o termo em si, ele já foi trabalhado por Agostinho de uma forma sistematizada, vamos chamar assim, porém, ali com Irineu de Lyon, outro pai da igreja por nome de Tertuliano, Tertuliano também tratou do assunto, ou seja, eles traziam a ideia para demonstrar que a liberdade que Deus tinha dado ao homem nos seus tratados de apologética, por exemplo, que Tertuliano trazia ali no ano 100 160 para São Moab, ou seja, bem pouco tempo, vamos chamar assim, depois da morte do último apóstolo João, ali para os anos 90, né, depois de Cristo. Então, eles tratam do assunto justamente para trazer a ideia da vontade de Deus, que é soberana, porém no homem há esse vestígio do que seria essa liberdade para escolher. É onde o nosso autor da lição aqui, ela vai justamente tratar sobre o que seria esse livre-arbítrio que ele fala aqui, capacidade como um dom concedido por Deus, e de fato, porque ele como eu falei, vou repetir, ele é parte da imagem de Deus em nós. O homem reflete a imagem do Senhor. Na medida que reflete essa imagem do Senhor, nós temos aqui aspectos que vai revelar o que seria Deus? Porque quando Deus criou o homem em perfeição. Aí vem a queda, o que a nossa lição aqui vai chamar de corrupção total da natureza humana, no tópico primeiro e subtópico de número 2, a corrupção total da natureza humana, mas no subtópico de número 3 ele vai falar sobre a responsabilidade humana. Ou seja, a liberdade, esse livre-arbítrio nos concede que tenhamos responsabilidade, né? Então, essa ideia da imagem que o homem como semelhança de Deus, e como eu falei aqui no Agostinho, ele já dizia que onde se dá a imagem de Deus, professor, se dá de forma imediata na própria semelhança. Entendeu? Na semelhança daquele que seria Deus. Por isso que o termo lá em Gênesis, quando Deus vai tratar sobre a criação do homem, diz as Escrituras que Deus, quando cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? O Senhor Deus fez o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando nós tratamos desse assunto, e aqui tem que deixar bem claro, professor, porque quando tratamos do livre-arbítrio, é um dom de Deus, mas um dom que ele concede ao ser humano. Só o ser humano tem livre-arbítrio. Liberdade de forma racional. Apesar de corrompida pelo pecado, mas esse livre-arbítrio ele não foi, vamos dizer assim, excluído da vontade do homem depois do pecado. Como eu disse aqui, quando Deus criou o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança, o texto hebraico vai trazer imagem e semelhança. Imagem conforme semelhança. Não tem esse conectivo e, certo? Isso aí já veio depois com as traduções. Mas por que isso é importante? Porque passou-se a ideia de que o homem havia perdido a imagem de Deus. Mas as Escrituras vai revelar que o homem não perdeu a imagem de Deus. Quando nós lemos a lei, professor Moab, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo de número 7, vai se demonstrar que
quem derramar o sangue do homem, ou seja, falando a respeito da maldade do homem, né? Aquele que derrama o sangue do homem, pelo seu sangue também será derramado, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 11:7, já está demonstrando que o homem, ainda mesmo caído, ele tem a imagem de Deus. Apesar de que o homem, quando ele cai e ele gera outro semelhante a ele, gera outro pecador. É o que a nossa lição vai trazer aqui sobre a corrupção da natureza humana, certo? Mas o que queremos focar no livre-arbítrio, porque também Gênesis, capítulo 9, versículo 6, vai trazer essa ideia também que eu falei aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, que o homem ele não deve cobrir a cabeça, no caso de Coríntios 7, né? Porque é a imagem e glória de Deus, certo? E no capítulo 9, versículo 6 de Gênesis, o homem que derrama sangue, ele vai ser punido porque o homem é feito conforme a imagem de Deus, né? Eu havia trocado, né? O termo aqui é Gênesis 9, 6 com 1 Coríntios 11, 7. Mas enfim, agora eu estou consertando capítulo 9, versículo 6 e 11 e versículo 7. Com isso, nós observamos que o homem não perde a imagem de Deus, certo? Essa semelhança com Deus. Porque, inclusive, Tito, né? Tiago, quer dizer, capítulo 3, versículo 9, vai dizer que nós bendizemos a Deus e Pai, mas também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, ambos aqui, nós estamos aqui enfrentando o homem como criatura divina, o homem como alguém feito à imagem e semelhança de Deus, certo? E essa imagem e semelhança de Deus vai demonstrar justamente que esse homem, ele é criatura de Deus e ele é feito de uma forma diferenciada, certo? Diferenciada a ponto de ser distinto dos animais. Então, quando tratamos aqui do que seria esse livre-arbítrio, teologicamente, seria a liberdade de escolha, a liberdade plena. Só que Deus, quando criou o homem segundo a sua imagem, ele nos concede. Isso aqui tem que ficar bem claro. Por isso que o livre-arbítrio, ele permanece no ser humano mesmo após a queda. Apesar de que ele foi manchado, ele foi corrompido, mas o ser humano ainda tem liberdade. O que tem que ser diferenciado aqui, professor Moab, para você também trazer a sua opinião concernente ainda esse tema, o que tem que ser diferenciado aqui é que o nosso autor da lição ele trata é que essa liberdade que nós temos, ela não nos capacita por si só de nós irmos a Cristo. Isso tem que ficar bem entendido aqui. Ela nos capacita para para irmos a Cristo. De livre e espontânea vontade eu vou a Jesus. Ou seja, não. Aí uma coisa que nós vamos tratar justamente nessa lição aqui, que nós vamos entrar daqui a pouco sobre a graça preveniente, essa graça que previne, que prevê, vamos chamar assim, né? É justamente para demonstrar que há uma diferença com relação à vontade de Deus no homem e o homem para com Deus, a resposta do homem para com Deus. Aí tem que ficar claro para que as pessoas não venham dizer que nós somos aqui, estamos pregando a doutrina pelagiana, né? As pessoas tanto falam, quem acredita que no chamado sinergismo, que é outros termos que nós vamos usar aqui, porque temos uma diferenciação do monegismo e sinergismo. Mas isso aqui é para o segundo ponto dessa nossa conversa, professor, porque aqui nós estamos tratando justamente sobre essa liberdade. Não é essa liberdade que eu tenho de ir a Deus com minhas próprias vontades, não. Eu sou levado a Deus pela sua graça, certo? Uma coisa tem que ficar clara aqui, mas o homem não perdeu o seu livre ser, a sua livre ação, a sua volição. Ele não é irracional a ponto de não saber, caso contrário, ele não seria culpado diante de Deus dos atos praticados, professor. Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrava de um exemplo que Sproul ele apresenta sobre essa questão da imagem, né? Ele Hum, diz: imagine um espelho, certo? E agora imagine um espelho quebrado. Mesmo quebrado, o espelho continua refletindo. Não reflete de uma forma perfeita, mas ele ainda reflete, né? Então, o ser humano, por mais que ele tenha caído no pecado, por mais que ele esteja distante de Deus, mas ainda há no ser humano, não é, verdades de Deus na vida dele, ainda há pontos que o apontam para Deus, né? Por exemplo, se você passa-se o tempo, a abelha sempre vai produzir mel. A abelha sempre vai produzir mel. Não importa quanto tempo a abelha gerando abelha, mas sempre produzindo mel. O ser humano, ele foi agraciado por Deus para poder fazer escolhas, né? Escolher caminhos. É tanto que se você conversar com diversas pessoas durante o dia, você vai perceber que todas elas fizeram escolhas diferentes, né? Então, de forma geral, nós temos liberdade de escolher.
Agora, quando nós falamos do tema graça, salvação, por conta da queda, a humanidade tornou-se escrava do pecado. E aí torna difícil para o ser humano, sem uma ação divina, ele escolher a Deus. E aí que começa o tema ficar mais aprofundado, que é o que a gente vai começar a trabalhar no segundo tópico. Nesse primeiro tópico, nós estamos trazendo a clareza de que Deus nos fez seres racionais, seres que toma decisão, que analisa certo ou errado. Tudo que nós fazemos na nossa vida está vinculado a uma escolha, né? Escolhe onde estudar, escolhe onde ir, escolhe entre as decisões morais, o que é o certo, o que é o errado, o que vai ajudar a minha vida, o que não vai ajudar a minha família. Então, nós não fazemos apenas escolhas materiais, mas existem valores que nós pesamos também. Então, essa liberdade que traz consequências é o ser humano que tem. O ser humano pensa: se eu tomar essa decisão, eu vou prejudicar uma pessoa em determinado momento, em determinado contexto. Então, essa capacidade foi Deus que nos deu. Mas quando se fala da eternidade, aí agora fica mais difícil. Por quê? Porque a nossa carne, por conta do pecado, ela deseja tudo que é contrário a Deus. Eu estava lembrando agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando Jesus fala da parábola do bom semeador, né? Que parte da semente vai caindo em diversos tipos de terra. E a semente, quando ela cai entre os espinhos, entre as pedras, fala justamente de pessoas, né, que ouviram o Evangelho, mas outras variáveis foram mais fortes na sua decisão, né? Ele pesou a questão dos prazeres do mundo, ele pesou a questão das riquezas, e essas questões fez com que essas pessoas decidissem não para Deus e sim para os prazeres. Então, essa liberdade, essa responsabilidade. É tanto que o Evangelho de João, no capítulo 1, diz: E a todos quanto o receberam, e a todos que abraçaram essa verdade, esse Evangelho, abraçaram a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a liberdade de escolher, a capacidade de escolher. Mas essa escolha, ela não é tão simples, ela vai precisar de algo da parte de Deus, que nós vamos trabalhar no tópico seguinte. Lembrando que quando tratamos do termo livre-arbítrio, na nossa lição aqui, ele tem que deixar bem claro para o nosso aluno e o professor também, de que é um assunto que vem sendo tratado desde os primeiros anos da era cristã, certo? Ou seja, para demonstrar essa liberdade justamente com a grande soberania do Senhor Deus. Tertuliano, ele defendendo a tese, e o pessoal defendia, e falei aqui agora há pouco, em um dos livros dele, num tratado que ele fez contra um herege por nome de Marcião, Tertuliano ele vai tratar do assunto e vai trazer a ideia, professor Moab, demonstrando justamente que essa liberdade do homem, de Deus, na verdade, em nós, ela traz essencialmente a imagem de Deus, certo? Em nós. É isso que ele trata, para justamente escolhermos o bem voluntariamente contra o dualismo lá do marcionismo, né? Certo? Ou seja, ele defendia essa tese. Posteriormente, ali já também ali no ano 130 em diante, né? Na verdade, de 130 dos 202, Irineu de Lyon, ele vai também propagar essa ideia, defendendo o livre-arbítrio de uma forma clara, certo? Não assim por termos livre-arbítrio, né? Ele fala a respeito da liberdade, ele afirma que o homem é livre desde a criação, ou seja, são termos para demonstrar que esse atributo que nós chamamos também de atributo comunicável, ele foi comunicado a nós. Por isso que é um atributo da imagem, daquilo que Deus é, aquilo que só Deus tem, e Ele comunica a nós seres humanos. Por quê? Porque é justamente a liberdade que nos faz livres de escolher amá-lo ou odiá-lo.
Então, isso tem que ficar bem claro, professor. E para concluir, de fato, agora, essa questão para passarmos para o próximo ponto, só para referendar aqui que ali os patrísticos e chamados escolásticos, né, na Idade Média ali, Tomás de Aquino, inclusive Tomás de Aquino, ali no século XIII, ele vai tratar do assunto, quando ele trata do assunto, professor, e ele explica nos seus livros sobre essa questão, ele vai dizer que o livre-arbítrio é a faculdade da razão. Ou seja, a nossa vontade que temos também a partir da nossa razão. Então ele aborda assim esse livre-arbítrio ali com a mentalidade racionalista, mas ligado à perspectiva da crença, porque ele entende, como ele, nas famosas cinco vias, né, que ele tem, no chamado motor imóvel, ele entende que Deus, como sendo aquele que é o princípio de todas as coisas e que dá o ponto de partida para tudo, ele nos concede de forma livre para poder também amá-lo. É assim que nós devemos entender, e com isso nós partimos agora para o princípio do amor de Deus para conosco. E justamente para demonstrar nossa responsabilidade humana. Então, professor, aí, partindo do princípio que nós temos liberdade, mas uma liberdade hoje viciada, uma liberdade que está totalmente manchada pelo pecado. Efésios capítulo 2 diz que estamos mortos em delitos e pecados. Mas partindo desse momento, mesmo estando mortos, a Escritura vai falar de uma graça que Deus nos manda. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 12, versículo 8, né? Aí a nossa autora da lição vai falar sobre essa necessidade de graça. Aí ele diz que a vontade humana foi corrompida. Aí ele vai tratar sobre o que a gente falou aqui sobre o que seria essa graça preveniente e como essa graça opera em nós, querido professor. Amém. Eu queria inicialmente apresentar um- uma forma de didática, né? Hum, Imagine alguém dormindo em uma lama, dormindo na lama, dormindo hum, na sujeira, né? E essa pessoa, enquanto ela dorme, ela não tem consciência, né, do seu estado. O tópico inicia dizendo o seguinte: a necessidade da graça. Então, em primeiro lugar, sem a ação divina, o ser humano vai viver na lama e defender a vida na lama e estimular a vida na lama. Essa é a realidade do mundo em que vivemos, não é? Nós temos exemplos na mídia da sociedade incentivando a abrir mão dos valores que Deus traz ao homem, né? E abre esse entendimento através da Bíblia Sagrada. Mas a sociedade está totalmente corrompida e a gente chama isso de depravação total, né? A sociedade está totalmente depravada. Então, nessa vida na lama, dormindo na lama, Deus, com seu infinito amor, né? E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós, em nosso estado de queda e de depravação total, Deus vem até nós, através do Espírito Santo, e habilita o nosso entendimento para que a gente enxergue o estado em que estamos. E isso nós podemos ver também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Jesus falando, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele habilita o entendimento humano, mostrando a nossa sujeira, mostrando o nosso pecado, mostrando a gravidade do pecado. Então, essa capacidade de enxergar a situação como ela está, é o Espírito Santo que nos traz. Agora, a decisão de que caminho seguir continua sendo nossa. O livre-arbítrio continua sendo nosso, mas a compreensão do Estado e como é que isso se processa? Através da pregação do Evangelho. Então, é importante que a igreja
pregue o evangelho. É importante que a igreja anuncie o evangelho, que através da pregação do evangelho, o Espírito Santo vai capacitando do pecado, da justiça e do juízo. E também não só, né? Porque nós aprendemos que, no caso de Cornélio, o Espírito Santo age ali, né? De forma que ele precisa de alguém que pregue o evangelho. Então, antes mesmo que você pregue o evangelho para alguém, o Espírito Santo já está trabalhando na mente dessa pessoa, preparando para receber o evangelho. Mas a decisão continua sendo do ser humano. Um livro que eu gostaria até de indicar nessa oportunidade é esse aqui, ó. Teologia de John Wesley, da CPAD. Esse livro aqui tem um capítulo específico da graça preveniente, mostrando que a graça preveniente não anula a sua pessoa, a sua capacidade. Ela não substitui o eu. Ela habilita você para tomar a decisão e aí cumpre-se o que está no Salmo primeiro, quando nós nos entregamos a Cristo, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Porque quando nós falamos sim para Deus e nos entregamos a Cristo, aí após essa ação da graça preveniente, uma resposta humana dizendo sim, ocorre a regeneração. Diferente do que se ensina outras linhas teológicas, que diz que ocorre primeiro a regeneração, né? Nós pregamos diferente. Pregamos que o Espírito Santo habilita, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quando nós respondemos, como diz em João, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. E ao receber, ocorre a regeneração, e aí somos uma nova criatura, aqueles, como quem diz o texto, né? Nascidos de Deus. Isso. Então, a graça ela pode ser resistida ou ela é irresistível, professor? Ela é resistível, né? A graça ela é resistível, né? Ela não é irresistível, ela é resistível. Você tem a liberdade de sim ou não. É o que está escrito lá no Mateus 13, na parábola do semeador. Alguém escolheu o prazer do mundo, alguém decidiu continuar a vida que está levando, né? Quantas vezes, né, presbítero Antônio, a gente escuta alguém Hum, dizendo: eu sei que esse é o caminho, um dia eu vou segui-lo, eu ainda vou para lá, né? E o uhum. coração arde, ele sabe que está no caminho errado, mas ele continua ainda apegado a seus prazeres, vamos dizer assim. Isso. Isso é um ponto importante para que as pessoas não venham entender que o ser humano não teria responsabilidade, né? Porque quando tratamos de graça preveniente, e como diz aqui o pastor Augusto Vailate no livro Expiação Ilimitada, interessante aqui no página 44, vai dizer assim que quando está estudando a teoria, a teologia de Armínio, ele, que é um dos autores que traz essa perspectiva, né, ali no período reformado, ele vai dizer que ele vai fundamentar também na chamada graça preveniente e no que a gente chama também de presciência divina. São duas coisas que estão interligadas aqui, porque a graça aqui preveniente seria é um conceito muito central na teologia cristã. Certo, pastor? E ele vai dizer que um termo bem interessante, ele vai dizer assim, que essa graça preveniente ou preventiva, certo? É Deus justamente de forma particular e antecipada, prevendo os acontecimentos. Então, como você apontou aí o livro do querido Wesley, né? Então, Armínio e Wesley, eles trazem uma ideia bem interessante porque refina o assunto, certo? Refere a graça como algo que precede a própria resposta humana, tem isso que é importante, né? A resposta humana, a salvação, restaurando esse livre-arbítrio caído, porque por si só você não vai a Deus. O que é que diz as Escrituras? O Espírito é que convence o homem do pecado, do Da mundo justiça e do e da juízo. justiça, da justiça e do, né, de toda a miséria que há nesse mundo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do. Aí o que significa dizer isso? É que o Espírito Santo vem a você como Deus, ele vem a nós, restaura esse livre-arbítrio, ele traz para nós, vamos falar assim, ele faz brilhar, né? Aquilo que estava amortecido. Não nos regenerando, como como você falou aí, certas correntes teológicas, que dizem que primeiro regenera para que o homem
de certa forma, aceite a Deus não pela sua própria vontade, mas de uma forma pré-determinada já na eternidade. Não, pelo contrário, aqui se fala da salvação que vem através do próprio Cristo, certo? Ela vai preceder a resposta divina porque ela que habilita você a crer. Então, nós temos aqui algo que chamamos de sinergismo. Aí, essa questão do sinergismo vem justamente demonstrar como é que eu entro nessa questão. A minha resposta à salvação humana, diferente do monergismo, que seria toda uma ação divina para conosco. Então, quando tratamos do que seria essa graça preveniente, ela seria, na verdade, a restauração desse livre-arbítrio que foi afetado pelo pecado aí original. Então, entendendo que ela vem antes, ou seja, antecipa essa circunstância, o nosso querido aqui vai dizer justamente que é uma graça preventiva, é Deus olhando antecipadamente. Aí, professor, o assunto é importante porque ela fala justamente como nós tratamos aqui, eu perguntei a você sobre essa questão da resistência, porque essa graça, que seria favor imerecido, e aqui nós temos, eu vou até ler novamente aqui, Efésios capítulo 2 e versículo de número 8 é importante, é um texto importante porque existe também um debate aqui com relação a esse assunto, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma coisa importante que os teólogos, em especial Armínio, ele tratava sobre esse assunto, é que quando ele fala a respeito dessa presciência divina, essa presciência divina também, que não vai anular o livre-arbítrio nosso, né? Ele vai tratar aqui a respeito dessa graça que previne, ele define justamente se opondo a Pelágio, né? Pelágio. Quando ele trata sobre o assunto, ele vai se opor a Pelágio. Aí alguém pode dizer, quem é Pelágio? Não, Pelágio era um monge britânico que, em discussão em especial com Agostinho, tratando sobre a questão da origem do pecado e do pecado original, ele informa que o ser humano, ninguém nasce com pecado original. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados, mas sem pecado original. Ou seja, o homem por si só, ele pode ir a Deus, ele pode rejeitar, ele pode. É como se fosse um Adão sem pecado. A Pelágio, né? Então, Agostinho, ele vem se opor a essa ideia, informando que todo ser humano, ele é caído, aí vem o termo pecado original, o pessoal lembrar, né? Então, quando nós tratamos desse assunto aqui, ele vem justamente se opondo às ideias de Pelágio para falar que a graça, ela é preveniente porque ela previne, ela antecipa, é Deus vendo de antemão, certo? É Deus vendo de antemão. E o texto que diz aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que essa graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Uma coisa importante aqui, professor, no texto capítulo 2, versículo 8 aqui de Efésios, é justamente esse pronomezinho aqui no grego isto, que seria tutor, né? Tutor, que seria o grego aqui, é, ele é neutro. Isso é importante, isso é por quê? Porque em uma análise gramatical, esse pronomezinho aqui, neutro, no grego, porque temos graça, temos fé, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Temos três termos aqui importantes, que é graça, dom e fé. Graça, ela é feminino, o dom é neutro e fé é também feminino. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós colocamos o pronome aqui, isto, o tutor, no termo grego aqui, ele vai justamente trazer essa ideia de que o que é que nos salva? O que é a graça que nos salva? É o dom? É a fé? O que é? Né? Ele fala assim, porque pela graça eu sou salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que está nos salvando? Então, os comentaristas vai trazer a ideia de que aqui, por ser neutro, ele vai justamente demonstrar é, um termo que vem posterior a ele aqui, pela graça salva, por meio da fé, isto é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Na construção gramatical, professor, vai apontar justamente algo relacionado que é impossível ser humano. Ou seja, é impossível ser humano. Logo, por causa desse pronome aqui que é neutro, ele vai adentrar na ideia completa da salvação. Paulo está falando de um conceito da salvação, porque o que salva é Cristo, porque pela graça eu sou salvo. Por graça de quê? De Cristo, de Deus, por meio da fé. Mas não é a fé que salva, não é a fé que vai produzir a salvação. Isto não vem das obras. O que é que não vem das obras? Não é a fé nem a graça, mas é o dom de Deus, ou seja, a salvação. Inclusive, um gramático por nome de A.T. Robertson, eu vou até citar o que ele vai falar. Ele fala a respeito aqui da salvação, ele fala que isso aqui é especialmente a salvação. E por que é importante dizer isso, professor? Porque nós estamos numa classe e nós estamos tratando justamente desse assunto. Olha aqui a nossa declaração de fé. Ela vai corroborar justamente aquilo que estamos dizendo aqui, que essa salvação, a graça de Deus, essa mecânica, ela se revela dessa forma. Deus vem a nós, nós caídos somos atraídos pela sua graça,
certo? Ela pode ser resistida ou não, é só ler capítulo 7 do que escreveu ali o Lucas em Atos, capítulo 7 quando ele escreve, professor, a respeito dos judeus que sempre resistiam ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é resistir à graça. Partindo desse princípio, você vai entender o motivo e a necessidade de o autor da lição informar aqui como é que essa graça aqui vai se operar. Ela se opera na pessoa de Jesus. Fica bem claro isso, professor. Exatamente. Perfeito, perfeito. É importante a gente entender que o fato de termos a responsabilidade, o livre-arbítrio, não estamos aqui excluindo a ação de Deus, né? Como alguém Isso. pensa, ah, vocês estão excluindo. Não, pelo contrário. Só é possível enxergar a queda, só é impossível enxergar o lamaçal de pecado se o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a escolha do caminho, do lado, é nossa, a responsabilidade é nossa, né? Aí vem aquelas discussões como, ah, e Deus, ele já sabia, ele não sabia, ele decretou. Deus sabe de tudo, O né, professor? nosso entendimento é que Deus, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Agora, ele escolheu nos dar liberdade de escolha, né? Ele Exato. decidiu nos tornar responsáveis pela decisão. Ah, então quer dizer que quando você decide, Deus deixa você caminhar só, e é por isso que vem aquela questão de perder salvação. Olha, quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo nos ajuda na jornada, né? Jesus está conosco, é tanto que quando nós falamos a respeito da salvação, nós reforçamos quem? Estamos seguros nas mãos de Deus. Enquanto estivermos em Cristo, enquanto estivermos desejosos de caminhar, de fazer a vontade de Deus, que é fruto, é evidência, é uma das grandes marcas de alguém que entregou sua vida a Cristo. É querer agradar a Deus, né? Se você for para pessoas do dia a dia e perguntar, você tem desejo de agradar a Deus? Eles, rapaz, quando eu ficar velho, quando eu ficar doente, quando eu estiver perto de morrer, o cristão, ele é Isso. falho, ele comete erros, mas dentro dele, ele tem um desejo de servir a Deus, de fazer o que é conforme as Escrituras. Aí ele escorrega, escorrega, ele pede perdão, ele tem vergonha do seu passado. Isso é o quê? Isso é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? Então, Uhum. a É igreja de difícil. Deus é o povo de Deus regenerado porque um dia abraçou a Cristo quando a graça preveniente mostrou o seu pecado. O problema é que as pessoas querem compreender Deus como se fosse um ser humano, né, professor? Como se Deus fosse um ser humano. Ou seja, dentro desse tempo aqui que nós temos, que nós não conhecemos nem direito o nosso passado, quanto mais nosso futuro, não compreende que Deus ele é atemporal, então ele está, por isso que ele conhece todas as coisas, não porque ele é eterno, mas porque ele está além do tempo. Então ele vê de todas as coisas de forma antecipada. Isso aqui que chamamos de presciência, que justamente não vai anular o chamado livre-arbítrio. Inclusive isso aqui é uma resposta ao próprio chamado teísmo aberto, que o autor da lição ele fala no livro dele sobre o teísmo aberto, né? Mas essa presciência de Deus ele responde justamente de forma lógica a objeção que Deus, se Deus sabe todas as coisas, então tá tudo já decretado. Não, não é decretado, determinado. Deus conhece porque ele livremente, na eternidade, ele já viu nossas ações. A questão está aí, mas não significa dizer que foi uma pré-determinação divina de que eu agisse dessa forma. Não, em hipótese nenhuma. Aí nós temos uma discussão muito grande também hoje, relevada para uma coisa que chamamos de fisicalismo, professor, porque desemboca no naturalismo e desemboca chamado também no ateísmo, ou seja, são correntes, entre aspas, né? Vamos chamar aqui de teóricas, não queria dizer filosófica, mas na verdade são filosóficas porque trabalha a ideia de um homem sem Deus, de um homem que é apenas matéria, de um homem que é apenas impulsos nervosos, neurônios e tal. Ou seja, e aí parte-se do princípio, utilizando-se também da chamada neurociência, ele se utiliza da neurociência para dizer que o homem não tem liberdade de escolha, não tem livre-arbítrio, porque isto tudo está determinado. Ou seja, existe corre também com o nome de ciência, entre aspas, né? Porque não é a ciência que diz, são cientistas que estão falando, né? A ciência, de forma geral, não diz nada. A ciência não fala nada. Então, tem que se falar isso porque nós estamos numa classe de jovens e quando tratamos desse fisicalismo, tratamos no ateísmo, tratamos do naturalismo, aí nós adentramos em outras questões que também está indo de encontro aqui à vontade do Senhor Deus na sua consciência, onisciência. E, professor, chegamos ao fim, professor. De mais uma lição, professor, muita coisa boa que teríamos para conversar.
Mas a gente não pode, né? Já passamos muito aqui da hora nossa, da nossa proposta aqui, né? Já passamos muito. Mas o professor ele vai, de certa forma, abranger um pouco aqui nosso assunto, né? Nós agradecemos a oportunidade e seria uma bênção para nós você compartilhar e também dar seu like, né, professor? Amém. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Nós estamos aqui para crescer juntos, né? Então é importante que você que nos assiste deixe lá uma mensagem, a gente estará acompanhando e respondendo. Até porque para a gente sentir, né, a atmosfera aí da É. Pai do Senhor, como sempre dizemos, professor. Te damos graças, Senhor Jesus. Amém.